por esse louvor tão... Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu gostaria de estar conversando com você hoje sobre um dos aspectos que também, além de todos os outros que nós temos visto nos outros domingos, se ligam à verdadeira adoração. Porque o Senhor é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Temos visto vários elementos que fazem parte dessa adoração em Espírito e em verdade. E hoje eu gostaria de falar sobre um deles, o temor de Deus, o temor do Senhor. Ou seja, sem temor ao Senhor, sem o temor do Senhor, não existe verdadeira adoração. Essa é a tese. Mas eu quero orar com você antes, mais uma vez, pedindo que aquelas considerações que fizermos, a sua palavra, que esse temor realmente possa estar penetrando no seu coração. Amém? Dos menos novos para os mais novos. Amém? Obrigado, Senhor Deus, obrigado por esse tempo em que nós podemos abrir a Tua Palavra para refletir sobre esse que é um dos aspectos mais importantes que se relacionam com a verdadeira adoração, com a verdadeira espiritualidade. Ó Deus, que a Tua Palavra venha a penetrar em nós, que essas considerações da Tua Palavra possam chegar ao nosso coração de maneira potente. E não só no sentido de chegar e ponto final, mas chegar e continuar refletindo sobre, continuar reverberando no nosso coração, para que a gente possa entender e possa viver a verdadeira adoração, que possamos viver o temor do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 2. E nós leremos aí os primeiros 15 versículos. Ele fala muito da sabedoria, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é o princípio do temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos lá? Provérbios, no capítulo 2, lerei aqui na Nova Almeida atualizada, é a versão que a maioria de nós tem. Ok? O texto diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos.
Até aí, que instruções claras, não é mesmo? As instruções são tão claras, no sentido de Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Foco em Deus, foco no reino, foco nas coisas espirituais, reveladas por Deus. Isso faz toda a diferença, foco nas coisas reveladas por Deus, porque tem tantas coisas reveladas aí, que não tem nada a ver com as que são reveladas por Deus, mas foco nas coisas reveladas por Deus. Por isso, se nós, queridos, esse texto é claro, se nós buscarmos isso com toda a ênfase, a ponto do texto dizer, se buscar a sabedoria como a prata, e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nós queremos sucesso na vida, o sucesso na vida não está muitas vezes aonde nós buscamos. O sucesso da vida está em nós buscarmos a sabedoria como a prata e a procurarmos como se procuram tesouros escondidos, porque então nós entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus. Capítulo 9 de Provérbios, no versículo 10, ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Então, esse assunto é um assunto vital para nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós trabalharmos isto, nós acharemos o veio que nos conduz às riquezas. Pensando naquele que busca ouro nas pedras, ele acha um veio ali de ouro importante, que o conduzirá ao sucesso financeiro. O veio que nos conduzirá ao sucesso financeiro, desculpe, o sucesso em termos gerais, porque nem sempre o sucesso financeiro é o sucesso emocional, geralmente é o contrário. Sucesso financeiro geralmente é insucesso emocional, geralmente. Muito bem, então esse é o nosso assunto, esse texto que trabalhamos aqui de Provérbios, mas Provérbios capítulo 9, versículo 10, nos dão uma dica importante que já dá peso para essa nossa tese. Nos dias de hoje, quando a gente pensa em espiritualidade, nós vemos o quanto a espiritualidade é mascarada. Ela é mascarada pela falta de confiança cada vez maior nos líderes que temos hoje. Líderes em termos gerais, tá bom? Líderes políticos, líderes empresariais muitas vezes, líderes eclesiásticos também não poucas vezes. Então, essa verdadeira espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, não a espiritualidade de maneira geral, a verdadeira espiritualidade, que é aquela que se refere ao nosso relacionamento com Deus, ela é mascarada por essa falta de confiança cada vez maior. Parece que nos tempos antigos, o ministério pastoral, por exemplo, que é uma liderança que tem a ver comigo, e eu posso, até por observações mais acuradas, né, pelo fato de falar comigo, há tempos passados, ela tinha muito mais respeito do que nos dias de hoje. Um pastor, há 40, 50, 60 anos, era muito respeitado, as pessoas tinham um respeito exacerbado. Há cerca de 100 anos atrás, por exemplo, e não é muito tempo não, é 1926, muitas pessoas, algumas pessoas ainda vivem hoje que nasceram em 1926, 1930, 1940, então tem muitas pessoas. O pastor andava
pela praça, ele recebia cumprimentos, ele era muito respeitado. Veja, o que eu estou querendo dizer? Que antigamente, os líderes eram muito mais respeitados. Era a época do fio de bigode. Era a época em que a pessoa, pela postura, pelo testemunho, ele era respeitado. Então, a verdadeira espiritualidade, ela é mascarada nos tempos de hoje pela liderança pouca expressiva em termos de integridade nos tempos de hoje. E quando eu falo liderança aqui, não são só lideranças eclesiásticas, que temos muitas, né? Algumas pelo menos, não sei se muitas, mas as lideranças políticas. Esse é um dos fatores. O outro fator é o desencanto com a religião. Existe nos tempos de hoje um desencanto pela religião. As pessoas se sentem muito mais confortáveis em dizer que eu não me preocupo muito com isso. As pessoas, inclusive, até escondem um pouco o fato de serem crentes. Talvez para dourar um pouquinho a pílula, ele fala que ele é evangélico. Não estou fazendo juízo de valor, tá bom? Em relação a quem fala. Mas, hoje em dia, se você fala que é crente, tem um feedback, tem uma resposta. Se você fala que é evangélico, tem uma outra resposta. Parece que ser evangélico hoje é mais uma das classes sociais existentes na sociedade. Então, o desencanto com a religião organizada, principalmente. O que nós vemos hoje são pessoas cada vez mais desencantadas com a igreja, são chamados desigrejados, que entendem que na sua casa, sozinhos, eles praticam e vivem a religião verdadeira. Esquecem do significado do corpo. Esquecem do significado que a igreja é o corpo de Cristo. Mas também nós não estamos aqui para falar dos desigrejados, mas também para colocar nessa classe de pessoas um dos aspectos de desencanto com a religião. Um outro fator que mascara a verdadeira espiritualidade é a forte pressão cultural na direção de um pluralismo religioso. Existe um pluralismo religioso bastante intenso. Existe religião para todos os gostos. Essa é a ideia. A religião cristã é uma delas. O cristianismo é uma delas. Existe o cristianismo ortodoxo, existe o cristianismo liberal, existe o cristianismo irresponsável, o cristianismo responsável, existe o cristianismo ortodoxo, existem outros tipos de religiões, até o satanismo é uma das religiões tidas como religiões. Então, o que nós vivemos hoje é uma pressão cultural no pluralismo religioso. É aquela ideia assim, você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus. Você pensa dessa forma, eu também penso de uma forma. Você percebe? Ou seja, o que manda é o que eu penso, é a centralidade do ser humano, é o humanismo, é a cultura humanista que vivemos nesses tempos atuais. Você é o principal, o ser humano é o principal, o resto é o resto. Já ouviram isso? Então, tudo isso faz com que a verdadeira espiritualidade fique cada vez mais longe de estar evidente, de estar no consciente das pessoas. Então, é bastante importante nós, quando trabalhamos esse assunto da verdadeira adoração, como crentes em Cristo Jesus, como crentes em Jesus, como fechados na ideia de que só Jesus Cristo é que me dá a verdadeira visão de Deus, porque Ele é o próprio Deus, sabe, é fechado com isso, e acabou, não tem meio termo, não tem douração de pílula. Eu sou cristão, eu sou crente em Cristo Jesus, eu creio em Jesus como o meu Salvador e meu Senhor, enfim.
Então, esse assunto que temos visto, eu estou recobrando algumas coisas que a gente já falou lá no passado, há um mês atrás, um mês e meio atrás, mas só para a gente poder se ressintonizar e pegar o veio daquilo que nós estamos falando sobre a verdadeira adoração e o temor do Senhor como uma expressão da verdadeira adoração. Então, nós vimos também que a verdadeira espiritualidade, ela é marcada por uma forte afeição, mas não uma afeição por qualquer coisa. Tem afeição pelo Corinthians, tem afeição pelo Juventus, tem afeição pelo Palmeiras. Cadê o palmeirense nosso aí? Olha lá. Então, tem afeições das mais diversas, mas quando nós falamos em forte afeição, acerca da verdadeira espiritualidade, é aquela forte inclinação da alma, manifestada nos pensamentos, manifestada nos sentimentos, manifestada na vontade da alma, na direção de Deus. Sabe, refletir e pensar inteligentemente. Eu falo a pessoas inteligentes, eu entendo assim, o Senhor nos dá inteligência, para entender as coisas e nós podemos entender. Nós entendemos como verdadeira afeição da alma, aquela que vem através da habitação permanente do Espírito Santo, essa habitação do Espírito Santo produzindo um novo princípio de vida, isso como verdadeira adoração, essa habitação do Espírito Santo que transfere santidade ao cristão, essa verdadeira habitação do Espírito Santo que faz com que todas as coisas tenham um novo sentido espiritual, é uma nova pessoa, é um novo ser, não é mais uma pessoa natural, como todas as pessoas. O ser humano, ele é classificado em dois, ser humano natural e ser humano espiritual. Espiritual é aquele que discerne bem todas as coisas, é aquele nascido do Espírito, é aquele que é filho de Deus realmente. É aquele ser que é natural, nasceu como um ser natural, mas pela habitação do Espírito Santo ele pensa diferente, ele sente diferente, ele tem uma visão diferente das coisas, ele consegue entender a revelação de Deus, ele entende quando Deus fala, e Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do Espírito, e Deus fala através da igreja. Vimos aí que uma das expressões da verdadeira adoração é viver a beleza da santidade de Deus, é a consciência da santidade de Deus versus a consciência da nossa pecaminosidade, a consciência do quanto nós somos imundos. Sim, isso te choca? Se isso choca, isso significa que, quando isso não nos choca, isso significa que a gente não tem consciência de quem nós somos. Nós somos, joia diante de Deus. Mas não, nós somos vermes, nós somos como carne podre. A palavra de Deus é clara nesse sentido. Então, se a gente for comparar a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade, a nossa imundícia, a nossa podridão, com a santidade de Deus, nós ficamos envergonhados. Isso é consciência do que é a santidade de Deus e do quanto nós somos pecaminosos. A verdadeira adoração, ela ganha vida quando nós percebemos aí a beleza do esplendor da sua santidade, e que nós percebemos a santidade de Deus quando entendemos a nossa podridão e vice-versa. Falamos aí sobre o conhecimento de Deus, o discernimento de Deus. Olha só como a gente está fazendo, desde o aspecto externo, aspecto
exterior da espiritualidade com a verdadeira espiritualidade, depois focando essa verdadeira espiritualidade com a habitação do Espírito Santo, depois com a habitação do Espírito Santo trabalhando a nossa santidade trabalhando o conhecimento de Deus, aí sim é que a gente consegue trabalhar a humildade que vimos domingo passado. Gente, o temor de Deus, que o Senhor é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A expressão disso, do que significa isso, tem tudo a ver com o que temos conversado no eixo do tempo. Adorando o Senhor em Espírito e em verdade através do temor de Deus. O que significa o temor de Deus? Vamos começar lá definindo o que significa o temor de Deus, numa resposta curta e grossa. Temor do Senhor é estar profundamente preocupado em estar agradando o coração de Deus. Grosso modo, temor de Deus é a profunda preocupação em estar agradando o coração de Deus, é estar preocupado em agradar o coração de Deus. Grosso modo, temor do Senhor é isso. Agora, existem alguns aspectos negativos aí, o que não significa o temor do Senhor, ou o que significa não temer. Então, estar despreocupado, usando essa definição, grosso modo aí, curta e grossa, não é? Não reconhecer que Deus tem soberania e proeminência sobre a vida. Isso significa estar despreocupado em temer ao Senhor. É não reconhecer que Deus tem a soberania e proeminência sobre a vida, e sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Ou seja, o temor do Senhor faz com que eu dependa disso, com que eu esteja me rendendo aos pés da soberania de Deus, e quando eu me recuso a estar me colocando aos pés da soberania de Deus, quando eu me recuso a isso, é uma forma de eu estar despreocupado com o temor de Deus, e quando eu estou despreocupado com o temor de Deus, eu reclamo das coisas que acontecem comigo, eu reclamo das coisas que acontecem por aí, aonde Deus estava quando aconteceu isso, aonde Deus estava quando aconteceu aquilo. Será que Deus existe mesmo? Porque Deus não satisfaz os meus desejos, porque Deus não atenta para as minhas necessidades, Ele não traz paz ao meu coração quando eu preciso trazer paz ao meu coração, quando eu busco qualquer coisa. Então, não reconhecer que Deus tem soberania e proeminência sobre a nossa vida, significa estar despreocupado com o temor do Senhor. Salmo 135, versículo 5 diz: na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Isso significa temor, esse reconhecimento. Sabe? A despeito de qualquer coisa, o Senhor é grande. A despeito de qualquer coisa, o Senhor está no controle. A despeito de qualquer frustração minha, o Senhor está conduzindo a minha vida, seja lá como for. Gente, é difícil a gente operacionalizar isso. É difícil por quê? Porque a gente quer ser atendido nos nossos reclamos o tempo todo. O Deuteronômio 10, 17, ele diz: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Enfim, essa despreocupação, ou falta de temor, eu estou chamando despreocupação, como sendo sinônimo de falta de temor, que é o que muitas vezes nós temos. Essa despreocupação, essa falta de temor é marcada pelo não reconhecimento de que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Às vezes é mais fácil a gente aceitar que Jesus é o nosso Salvador. Por quê? Porque isso tem a ver com benefício meu, então a gente aceita mais.
Quando fala em benefício nosso, a gente aceita mais, parece que desce mais gostoso, não é? Mas quando a gente fala Salvador e Senhor, aí já entra com um pouquinho mais de desconforto. Por quê? Porque reconhecer que Jesus é Senhor da nossa vida, significa me destronar da minha vida, significa me tirar da proeminência, significa tirar os meus desejos da sua principal posição. Afinal de contas, eu sou servo. Afinal de contas, Jesus é meu Senhor. Ele tem proeminência sobre a minha vida, Ele tem proeminência sobre as minhas vontades, Ele tem proeminência sobre as minhas afeições. Percebe? É fácil muitas vezes nós entendermos Jesus como Salvador, mas é mais difícil nós entendermos Jesus como Senhor. Parece que a gente posterga um pouco essa definição, parece que a gente joga um pouquinho para depois a questão do senhorio de Cristo na nossa vida. Isso significa Deus, através do Espírito Santo, dominando todo o nosso ser, dominando todas as nossas intenções, dominando os nossos sentimentos, dominando as nossas vontades. Uau! Gente, isso não é fácil. Mas isso significa o temor do Senhor. Isso significa verdadeira adoração. Então, quando nós não reconhecemos Jesus como Senhor e como Salvador e Senhor, os dois, gente, não vão ficar com a parte boa, não. É os dois. É Salvador e Senhor. Tem uns que fazem isso até em relação a ter Jesus como o seu Salvador. Jesus foi uma pessoa boa, ética, tido como a ética modelo, mas longe de ser Deus. Alguns até que metem a picareta na estátua de Jesus crucificado. Vocês viram isso essa semana? O soldado judeu fazendo isso. Não estou querendo aqui fazer com que tenhamos hostilidade em relação aos judeus. Não significa isso só, mas não o aceitar como Salvador já é uma falta de temor, já não é uma verdadeira adoração. Mas entre nós, a gente foca bastante a questão de Jesus Senhor. Nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, amém? A maioria de nós aqui, se não todos, Deus sabe, né? Somos filhos de Deus, mas somos extremamente pressionados ainda pelo pecado. É o pecado que habita em nós. Agora, quando a pessoa crê em Deus, reconhecendo-o em seus caminhos, mas tem uma vida totalmente descompromissada com a ética cristã e a fidelidade para com Deus, descompromissando-se com Deus e o seu reino, desagradando-o deliberadamente, isso significa uma despreocupação em estar agradando a Deus, ou seja, isso significa o inverso de temor, é um destemor. Ou seja, a pessoa crê em Deus, reconhece em seus caminhos, mas tem uma vida totalmente descompromissada com a ética. Vai na igreja de domingo, mas na segunda é outra história. Eu preciso levar o leite para as crianças, né? Então vale tudo. Eticamente falando, espiritualmente falando, dando vazão aos desejos internos, não é? Liberando geral na maneira de pensar, na maneira de clicar, na maneira de enxergar, na maneira de ouvir, na maneira de tocar, na maneira de ir no lugar onde anda. Ele pode até reconhecer, ele pode até crer em Deus, reconhece-o em seus caminhos, mas tem uma vida totalmente descompromissada com a ética, ou descompromissada com Deus e o seu reino. Veja,
a gente tem batido bastante forte em relação ao compromisso que cada um de nós tem como membros do corpo. Cada um de nós é um membro do corpo. Como parte do nosso corpo, cada membro do nosso corpo tem uma função. Já falamos sobre isso várias vezes, né? Cada um de nós temos uma função no reino. Temos batido a tecla disto. Cada um de nós tem uma ou mais funções, tem um ou mais dons. Se nós vivermos descompromissadamente com Deus e o seu reino, na aplicação dos nossos dons, nós estamos aí em destemor, estamos despreocupados em agradar o coração de Deus. Porque se nós estivermos preocupados em agradar o coração de Deus, nós vamos fazer o máximo possível para encontrar o meu dom. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça no teu reino, na tua igreja, no corpo? Para que funções o Senhor determinou a minha vida? Eu fui criado para quê? Qual a minha missão? Ou se não, a pessoa que dissocia com o crer em Deus com o compromisso de santidade. Ele quer curtir a certeza da salvação, mas não consegue pagar o preço dos privilégios dessa certeza. Como essa preocupação pode ser expressa? A gente falou como ela não pode ser expressa, mas como essa preocupação pode ser expressa? Ela pode ser expressa pela consciência da graça. Começa por aí. Gente, nós fomos agraciados por Deus com uma salvação que a gente não vai entender enquanto carne. A gente não vai entender. A gente não entende o que foi feito na cruz. A gente tem uma leve ideia. Mas esse desejo intenso de Deus, esse desejo intenso de olhar as coisas de Deus com proeminência, com foco, com atenção, com prioridade, vai fazer com que a gente entenda essa graça salvadora. Gente, essa graça salvadora, ela é tão grande, que ela é justificativa para nós abrirmos mão de nós mesmos. Porque, olha, precisa muita coisa para a gente abrir mão de nós mesmos. Sim ou não? Precisa muita coisa. A graça supera em justificativas os benefícios para nós entregarmos o tudo de nós, entregarmos o nosso tempo, entregarmos os nossos esforços, entregarmos as nossas energias a esse Deus e ao seu reino. A graça que é cara como um tesouro escondido, como vimos lá em Provérbios no capítulo 2. Sabe, na década de 80, 90, muita gente deixou o sul do Brasil para pegar ouro lá no norte. Eu tenho um cunhado que, graças a Deus, até hoje ele já se converteu, ele já tomou uma decisão ao lado de Cristo, ele é um servo de Deus. Ele deixou a família aqui e passava meses nas balsas para pegar ouro. É interessante, lá, ele até tem fotos, ele com um revólver assim. Tinha que ter uma arma lá, né? Porque tinha muitos animais, muitos bichos, e inclusive bichos homens que matavam uns aos outros ali. Enfim, deixavam as famílias no sul e iam lá para cima, Serra Pelada, por exemplo, aquela loucura da Serra Pelada. Então, isso é extremamente caro, deixar a família para ficar meses fora. Mas a graça de Cristo na cruz, ela é mais cara do que esse deixar família.
É o próprio Deus deixando a Trindade, deixando a companhia do Pai e do Espírito, para se fazer homem como nós, para que a gente fosse privilegiado com essa riqueza. E sabe o que muitas vezes a gente faz com essa riqueza? Os surdos têm uma expressão de desprezo assim, na linguagem, em Libras, linguagem de sinais. Eles fazem assim, isso é. Muitas vezes é isso que a gente faz com essa graça cara, nós desprezamos em prol daquela que nós entendemos como riqueza, da nossa vida, dos nossos esforços, das nossas prioridades, dos nossos planos, das nossas vontades. Essa graça, ela é cara. Mas essa graça valeu a nossa vida espiritual, porque ela tem a ver com a nossa reconciliação com Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Essa graça que nos possibilitou uma nova criação. Sabe, esquecemos disso, sabemos, já falamos sobre isso, já veio, mas parece que tem algumas coisas que entram na nossa mente e vai lá na área do esquecimento, não é? A gente esquece. Então é muito importante a gente estar lembrando isso sempre. Essa preocupação é expressada pelo desejo intenso de não magoar o Salvador maravilhoso que nos salvou. Sabe eu não quero desagradar o meu Deus, da mesma maneira como você não quer desagradar aquele que ama você, que te ama, aquele que te ama e que você ama. Você faz um esforço para não desagradar, não é? Só para a gente poder entender, quem sabe numa linguagem nossa, mais simples do dia a dia. Agora, em relação a Deus, esse desejo intenso, essa forte inclinação da alma, em não magoar, eu não quero magoar, mas isso vai ser tão bom para mim, mas eu não quero magoar, mas você vai abrir mão de você mesmo, mas eu não quero magoar. Isso é temor de Deus. Isso é temor de Deus, mesmo quando nós estamos sendo a parte prejudicada da história, porque muitas vezes esse é o elemento, não é, que faz com que a gente despreze, não é? Essa tristeza, esse desejo de não magoar, e essa tristeza intensa quando nós percebemos que magoamos, é chamada contrição. Contrição é um pesar, é algo pesado, é uma tristeza muito forte por estarmos magoando alguém. Então essa tristeza intensa, essa contrição, quando percebemos que entristecemos o coração de Deus, e logo reconhecemos que pecamos, e graças a Deus que tem João capítulo 1 versículo 8, aquele que diz que não peca é mentiroso, mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, amém, graças a Deus, aleluia. Eu não sou muito dessas expressões não, mas gente, é isso, ainda bem que tem o amor de Deus, que ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus é muito poderoso, Ele é muito poderoso. Temor de Deus, ela pode ser expressada através de uma equilibrada dependência das coisas desse mundo. Nós precisamos de muita coisa desse mundo, mas nós precisamos muito mais de Deus, até de pessoas. Tem uma frase que o pastor Wagner Vailate usa aqui, as pessoas precisam de pessoas, mas as pessoas precisam de Deus. As pessoas precisam de pessoas, mas as pessoas precisam de Deus. Então, ter uma visão equilibrada das nossas dependências a essas coisas deste mundo, porque muitas vezes, a nossa dependência das coisas, valem até expressões de falta de ética.
Eu preciso tanto disso que vale eu abrir mão um pouquinho da ética e até da moral, muitas vezes. Então, uma visão equilibrada de dependência das coisas. Gente, a gente precisa de Deus mesmo. Esse Deus que cuida dos passarinhos, que não precisam trabalhar. Esse Deus que cuida de uma roupagem maravilhosa dos lírios do campo. Nós temos um Deus provedor. Nós temos um Deus criador. Nós temos um Deus sustentador. E nós temos um Deus redentor. Ou seja, Ele cuida de nós, do nosso corpo, na alma e no espírito. Então, o que nós precisamos mesmo é de Deus. Então, essa visão equilibrada da dependência das coisas desse mundo, a ponto da gente dizer, eu não posso viver sem isso. Como assim? Isso não é temor de Deus. Mas também, de maneira mais prática, é fazer o que precisa ser feito, ou deixar o que precisa ser deixado, para não pisar na bola com Deus. Abrir mão de algumas coisas que a gente sabe que vai desagradar o coração de Deus. E também é esperar, confiar em Deus, em sua misericórdia e graça. Olha só, a gente tem duas referências importantes aí, para esperar e confiar em Deus. Nós já fazemos isso através da graça, porque nós recebemos um presente que nós não merecíamos. E nós vemos a misericórdia de Deus, que nós merecíamos ser punidos, e nós não somos. Então são elementos básicos, que podemos ter todas as coisas, mas se a gente não tiver a graça e a misericórdia de Deus, todas as outras coisas vão ficar sem sentido nós termos. E Deus já nos dá. Ele oferece para nós graça, um presente que nós não merecíamos, Ele já nos deu, Jesus na cruz, e também exerce misericórdia sobre nós, sendo que nós, pelo que somos e pelo que Ele é, nós merecíamos ser torrados em óleo, nós merecíamos ser punidos, e nós não somos. Então, é esperar e confiar em Deus em todas as coisas. São expressões de temor, expressões de dependência de Deus. Então, quando nós falamos, quando nós vemos Deus, ouvimos Jesus, ouvimos pela palavra Jesus dizer que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, a gente precisa ter consciência de tudo isso. E nós estamos aqui para compartilhar isto. E pedir a Deus que a gente não esqueça. Eu sei, daqui a pouquinho você já se esqueceu até do título da mensagem, que é comum isso. Por isso que tem algumas pessoas que costumam anotar as coisas. É importante anotar porque tem algumas coisas que são importantes a gente não esquecer. A verdadeira adoração e a verdadeira espiritualidade está na expressão do temor do Senhor. Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento. Se buscar a sabedoria como prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. E Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração, e o entendimento será agradável à sua alma. A gente estava falando aqui no momento de consagração sobre preencher o nosso coração, não é? Olha aí, preencher o nosso coração com a sabedoria de Deus, preencher o nosso coração com o temor do Senhor, significa preencher o nosso coração com Jesus. Feche seus olhos, vamos orar e pedir que o Senhor
não permita que a gente esqueça coisas como essas que compartilhamos agora. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo tempo em que pudemos refletir acerca do temor do Senhor, como sendo a expressão, ou uma das especiais expressões da verdadeira adoração. Senhor Deus, temos dificuldades de aprender, temos dificuldades de guardar, temos dificuldades de operacionar, temos dificuldades mesmo de operacionar aquilo que sabemos. Por isso nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter uma visão mais apropriada acerca do significado do temor do Senhor, e que nós possamos entender o quanto nós receberemos de bônus por buscarmos a sabedoria do Senhor em primeiro lugar. Ajuda-nos, como igreja te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.